Oi pessoal, e aí, tudo bem? Gostaram da história de Saulo? Aprenderam um pouco mais da história de Saulo? Lembra que ele estava indo para Damasco e daí veio uma luz que era Jesus e falou com ele, ele ficou cego? Pois é. Bom, agora a gente vai ver a continuação da história desse homem, do Saulo. Ele ficou em Damasco por um tempo aprendendo um pouco mais sobre Jesus, conhecendo um pouco mais sobre Jesus, e em todo lugar que ele ia, ele falava de Jesus. Mas alguns judeus ali de Damasco ficaram pensando, poxa, esse cara não era aquele que ficava falando mal dos judeus, falando mal dos cristãos, que ainda não era chamado de cristão, mas, né, vamos usar essa palavra por enquanto. Esse aí não é aquele cara que queria matar, né, essas pessoas? E eles ficaram meio confusos, tipo, poxa, será que ele tá falando a verdade ou não? E nesse tempo ali, eles quiseram matar o Saulo. E algumas pessoas que andavam com o Saulo descobriram isso e falaram para ele, Saulo, eles estão querendo te matar. E daí o que eles fizeram? No meio da noite, pegaram um cesto, colocaram o Saulo dentro desse cesto e tinha uma abertura assim na muralha, né, da cidade. E eles colocaram o Saulo dentro do cesto e foram descendo ele assim pelo muro até ele conseguir sair e fugir da cidade. E aí Saulo foi para Jerusalém, onde tinha outros discípulos. E ele ficou ali em Jerusalém um tempo também, conversando, né, aprendendo mais. Mas os judeus daquela cidade também queriam matar o Saulo, acredita? Pois é. Aí mandaram o Saulo para Tarso, que era uma outra cidade. Naquela mesma época, os discípulos ficaram sabendo que Antioquia, era uma outra cidade, Antioquia, tinham várias pessoas que estavam acreditando em Jesus e querendo, né, saber mais de Jesus. Então eles pegaram um outro discípulo chamado Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, e mandam Barnabé para Antioquia. E quando Barnabé chegou em Antioquia e viu todo aquele povo querendo saber mais de Jesus, né, ele foi falando, e o que ele decidiu? Ah, já sei, eu vou lá para Tarso buscar o Saulo, né, que ainda chamava Saulo, buscar o Saulo para ele vir aqui comigo e falar de Jesus, né, e ensinar essas pessoas. Então Barnabé foi para lá, pegou o Saulo, levou para Antioquia e eles ficaram ali por mais ou menos um ano ensinando esses homens, né, essas pessoas sobre Jesus. E foi nessa época que então eles foram chamados, né, primeiro lugar que eles foram chamados de cristãos. Olha que legal! Pois é. Bom, depois de um tempo, um profeta chamado Ágabo, ele disse às pessoas dali que iria vir uma fome muito, muito grande em Roma. E daí então Barnabé e Saulo decidem ir ali para a região da Judéia para poder ajudar essas pessoas. Tem muito mais a história de Saulo, Barnabé, enfim, outras pessoas que andavam com ele. E a gente vai estar aprendendo aí sobre a vida dele durante esse mês. Mas a história de hoje é só isso, tá? Então, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa, ó. Saulo, ele queria matar os judeus, lembra? Ele não gostava do povo de Jesus, ele queria matar todo mundo, mas aí ele se converteu, ele virou um cristão, né? E olha que legal, ele acabou se tornando um homem que não estava nem aí para mais ninguém, né? As pessoas antes fugiam dele porque ele queria matar todo mundo, mas agora muita gente queria chegar perto dele para conhecer um pouco mais de Jesus, um pouco mais da história. E depois que ele se tornou um cristão, ele aprendeu muito da palavra. E todo dia ele estava lá aprendendo um pouco mais para poder ensinar as outras pessoas. E olha que legal, né? Será que a gente poderia fazer isso também? Aprender mais e mais da palavra de Deus para poder ensinar as outras pessoas? Acho que sim, né? Ó, então a história que eu contei para vocês hoje tá lá em Atos 9, do 20 ao 30, e também em Atos 11, do 19 ao 30. Então, se vocês puderem, né, pegue lá a Bíblia, junta aí com o papai e com a mamãe, lê o trecho. Eu sei que é um trecho um pouquinho grande, mas dá para ler. Vamos orar também? A gente podia orar para que Deus coloque no nosso coração um desejo de conhecer Ele mais e mais e mais. É? Legal?
E uma terceira coisa que eu queria que vocês fizessem, ó, a gente vai estar aprendendo aí sobre a vida do Saulo, que mais tarde acabou sendo chamado de Paulo, né? E o Saulo, ele foi para vários lugares, mas vários lugares. Então, ó, eu criei aqui um mapa. Vou aproximar aqui, ó. Um mapa de vários lugares. E eu peguei esse mapa aqui da internet. Eu olhei lá na internet, pus assim, viagens de Paulo no Google, e daí apareceu lá e eu desenhei aqui o mapa. Então aqui, ó, até podia pintar de marrom essa parte, né? Porque aqui é o rio e aqui são as cidades. Então tá vendo, ó? Eles foram lá para Antioquia, né? Aqui é a cidade que eles foram. Depois, ó, Saulo tava em Tarso, aqui em Tarso, e daí o Barnabé foi lá para Tarso. O Barnabé tava aqui em Antioquia, foi lá para Tarso chamar o Paulo e eles voltaram para Antioquia. Então, ó, que legal para vocês fazerem um mapa e irem anotando, circulando, fazendo uma estrelinha em cada cidade que o Paulo passou. Legal, né? Então tá bom. Então, gente, um beijo, boa semana para vocês e até a próxima.